Pai, em nome de Jesus, é diante da Tua presença que nós nos colocamos, na certeza do Teu cuidado com cada um de nós. Dai-nos entendimento agora dessa palavra. Ó Deus, nós queremos seguir de acordo com a Tua vontade e por isso precisamos de discernimento. Dai-nos discernimento, Senhor Deus, sobre aquilo que Tu preparaste, a porção de hoje. Temos uma porção de hoje aqui preparada para cada pessoa. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Gente, olha só contextualizando e deixando já dito aqui o seguinte, às vezes, né, ontem, já 2 dias seguidos, quando a gente está falando aqui, de repente o Instagram faz, puf, sai e né, tem que começar tudo de novo. Mas se cair, não tem problema nenhum, a gente conecta novamente, tá bom? Vai só chamando aí, vai passando para as pessoas que você acha que gostariam dessa mensagem também, tá? E aí nós vamos seguir agora no capítulo 21. Mas preste atenção, no capítulo 20, o que a gente viu aqui no capítulo 20? Só para contextualizar onde é que nós estamos. Paulo tinha saído de Éfeso, né? Paulo estava ali na região de Éfeso, ele tinha saído e tinha iniciado a sua jornada que o Espírito tinha lhe dado, né? O Espírito Santo tinha dito para ele, ó, o negócio é o seguinte, você vai para Jerusalém. Vai para Jerusalém, mas você vai passar pela Macedônia, vai passar pela Caia, né? E quem sabe você, aí ele diz assim, seria muito bom também ir a Roma. E a gente viu, ele não foi a Roma, mas ele escreveu, foi aí onde ele escreveu a epístola aos Romanos. Então ele depois desce até Filipos, né, passa ali a Páscoa judaica em Filipos, e depois ele vai para Troade. Lembra-se, em Troade, o que aconteceu? O que aconteceu ali em Troade? Ali em Troade foi quando ele passa a Páscoa cristã, vai partir o pão, né? E aí tem aquele sermão fantástico. Eu vibro quando eu falo dessa palavra aqui, aquele sermão fantástico, ele pregou até meia-noite. E o cara que inventou de dormir, fez o quê? Morreu. Olha só, tá vendo? Eu disse isso para minha sogra está aqui, eu disse, ó, vai dormir durante a pregação para tu ver o que acontece. Tá vendo? Ela disse que ficou bem atenta, não dormiu não. Nunca mais vai dormir numa pregação ela, tá vendo? Então é isso. Então o cara caiu, dormiu, caiu lá do 3º andar, e Paulo foi lá, ressuscitou ele, e depois Paulo ficou, né, de bandeja, ficou ali pregando, pregou até o amanhecer, né, e pregou até o amanhecer, e ninguém pregou o olho, não, todo mundo ficou vivo, sem nenhum problema. Depois disso, Paulo segue a viagem, né, e quando ele vai passando pela província da Ásia, ele decide não entrar em Éfeso, para não perder muito tempo, porque ele queria chegar em Jerusalém antes de Pentecostes. Ele decide, né? Vocês viram? Ele chamou o quê? Ele fez o quê? Ele chegou ali em Mileto e ele chama, então, os presbíteros de Éfeso. Diz, ó, reunião da liderança aqui, vem para cá, todo mundo. Então, teve uma reunião da liderança lá e ali Paulo, então, fala com a turma de Éfeso e diz, eles ficam muito tristes, que Paulo diz, ó, vocês não vão voltar a ver mais minha face. Isso aqui é uma despedida, né? E Paulo deixa ali aquela lição maravilhosa do seu senso de missão, que ele tinha que completar a sua missão. Ele diz, né, para os líderes, ele forma líderes, ele investe nos líderes. Paulo diz para os líderes ali o que? Ó, cuidem da vida de vocês e cuidem do rebanho. Depois ele diz também que, olha, cuidado, que vai surgir sempre lobos, então estejam vigilantes, orem. E por final ele diz, ó, tenham desprendimento, sejam despreendidos. Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, esse é o panorama de tudo aquilo que a gente viu ontem, né? Isso aqui é ontem, só um resumão aqui do capítulo 20. Tá bom? Quem não leu o capítulo 20, quem não estava aqui ontem no capítulo 20, depois dá uma lida minuciosa aí no capítulo 20. Não fica aqui só com esse resumão, não. Mas vamos lá. Agora, Paulo, né,
convida a gente para navegar rumo a Jerusalém. Vamos lá, vamos para Jerusalém. Certo? Vamos embora para Jerusalém. Olha só, eu vou começar aqui a leitura. Os versos 1 a 3, ele diz assim: depois de nos separarmos deles, né, daquela turma lá dos presbíteros de Éfeso, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e de lá para Pátara. Né? Ali é naquelas ilhas gregas. Ali tem um monte de ilhazinha grega, né? Rhodes, Pátara, enfim. E encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Essa ali era uma grande rota de navegação comercial, tá? Então ali eles partem naquele navio. Olha só, depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Estava ali navegando, né? Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Pronto, aqui era um momento em que era um grande navio cargueiro, um grande porto cargueiro, e como o navio estava seguindo, ele parou ali para descarregar a carga e para, nessa necessidade de descarregar a carga, não tinha esses guindastes que tem hoje, né? Então, o navio todo descarregar era no braço mesmo, a turma ia descarregar. Então, tinha um longo tempo ali para eles. Tá? Então, eles tinham tempo ali em Tiro. Então, o que acontece? Ele diz aqui, ó, no verso 4, vê que coisa interessante. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. 7 dias. Tá? Então, por que eles ficaram 7 dias? Porque era o tempo que o navio ia descarregar. Né? Não era por outro motivo, não. Eles ficaram ali. Tá? Então, eles ficaram ali e aproveitaram para quê? Para, encontrando os discípulos, eles sempre animavam os discípulos. Fazia parte, né, dessas viagens de Paulo, animar as pessoas que tinham se convertido. Então, eles ali estão animando os discípulos, e aí acontece uma coisa bem bacana, que é o seguinte: os discípulos, vê, confirmação do Espírito Santo aqui, os discípulos tiveram um discernimento, e olha só o que diz aqui. Versículo 4, estou no versículo 4, hein? Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fossem a Jerusalém. Vê? Disseram, ó, Paulo, estou tendo aqui uma visão, um sonho, um discernimento que a questão é o seguinte: vai ter bronca para tu em Jerusalém. Né? Deixa que Paulo já sabia disso. Paulo não se assustou com isso, não. Né? Paulo já sabia. A gente viu lá no capítulo 20, no versículo 23, Paulo diz assim, ó: só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Vê? Ele sabia. Então, os discípulos chegaram, tiveram discernimento, ó, vai ter bronca. E aí, na ansiedade, eles pegaram, disseram o seguinte: olha, vai ter bronca para você, não vai para lá não. Mas o Espírito só mostrou que ia ter bronca. E Paulo já sabia. Então, isso aqui para Paulo, para os discípulos, pode ter simbolizado ali naquele momento uma ansiedade, né, um medo. Mas para Paulo foi uma confirmação. Uma confirmação. Aquilo só deu mais tranquilidade, eu creio, para Paulo. E aí, vê só, vai seguindo aqui. A gente está no versículo 5, tá? Quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Vê,
que amor que a turma tinha por ele ali. Né? A turma amorosamente acolheu eles, e aí o navio já estava livre para partir. A turma foi com eles até fora da cidade, foi com eles até a praia. Tá? E porque assim, ali tinha algumas regiões que é diferente, né? É como São Paulo. Vamos comparar aqui assim. O litoral é o porto, é carga e descarga, é pá, aquele negócio todo. E as cidades eram mais para o interior. Não eram praias belas, como nós temos aqui no Nordeste, onde a turma ficava contemplando a cidade na praia, não. A cidade crescia para o interior. Tá? Então, a turma acompanhou eles ali e foram até a praia. E depois despedimos, embarcamos e eles voltaram para casa. Tá? E aí, vê só, segue aqui no versículo 7. Eles tomam rumo em direção ao próximo porto, que seria lá em Cesareia. Né? Cesareia, lá era o porto, né, mais próximo para onde eles queriam ir. Vê só. Olha, demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolomaida, né, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partimos no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então Filipe aqui não era Filipe apóstolo. Né? Esse aqui, quando ele diz um dos 7, ele está fazendo menção aqui àqueles diáconos. Você lembra quando instituiu os 7 diáconos? Lá em Atos 6, a gente viu isso em Atos 6, né? Instituiu os 7 diáconos, um deles foi Estevão, que foi apedrejado, e Filipe. Né? Filipe era um evangelista, era um daqueles 7, tá bom? Então, e aqui, acho interessante que Lucas, quando está descrevendo, ele traz um detalhe aqui que não fala nada das profecias das filhas de Filipe, né? Só que elas eram virgens, ou seja, eram novas, né? Então, o fato de ser virgem significava não eram casadas, eram meninas ainda novas. E ele diz o seguinte, ele mostra o zelo com que Filipe tinha como diácono. Ele não estava apenas cuidando da missão da fora, mas cuidando da própria casa. Né? Eu acho que esse é um detalhe muito interessante, muito rico, que tem aqui nesse versículo 9. Tá? Ele diz o seguinte, né, que ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Ou seja, as meninas estavam sendo criadas na disciplina, ali no amor, no conhecimento da palavra e batizadas no Espírito Santo, cheias de dons, estavam profetizando. Vê que maravilha, né? Isso Paulo vai escrever depois, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, ele escrevendo sobre as qualidades de um diácono, ele destaca isso, né, que governa bem a própria casa. Né? Então lá em 2 Timóteo ele fala isso, né? Paulo escreve isso, falando sobre os deveres de um diácono. Então ele viu aqui nesse diácono, né, no diácono Filipe, esse zelo. Então vamos lá, seguindo aqui no 10. Né? Aí ele vai, olha só, depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia, estava em Cesareia. Em Cesareia era o porto, tá certo? E aqui, ó, só para dizer o seguinte, quando eles partem lá, eles estavam no porto de Ptolomaida, né? E partiram no dia seguinte para Cesareia. Só para não perder aqui o time, essa partidazinha para Cesareia, ou seja, eles saindo desse porto para lá, para Cesareia, eles andaram, uma caminhadinha saudável, né? A turma ali era muito saudável naquela época, andava bastante. Uma caminhadinha dos seus 50 quilômetros aproximadamente. Tá? Então vamos lá, versículo 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Veio um profeta, ou seja, já se espalhou
naquela região, lá na Judéia, muito provavelmente lá em Jerusalém, já se espalhou a notícia de que Paulo estava na área. Paulo estava chegando. Então, Ágabo, ele corre, desce para Cesareia, né? E olha o que diz no verso 11. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Olha aí, mais uma vez a profecia se cumprindo aqui. Agora, pelas palavras de Ágabo, um profeta, esse Ágabo aqui, muito provavelmente, é aquele mesmo Ágabo que a gente viu lá no capítulo 11, né, que ele havia profetizado que haveria naquela região da Judéia uma grande fome naquela cidade, naquela região romana. Ele diz que teria uma grande fome, e foi quando Paulo, lá em Antioquia, junto com os cristãos de Antioquia, levaram mantimentos para a Judéia, foram levar mantimentos, levaram doações, porque existiria alguma grande fome. Foi o profeta Ágabo, está lá no capítulo 11, a gente viu isso no capítulo 11 de Atos. E aqui, muito provavelmente, ou seja, porque eu não sei, né? Não sei se é um nome muito comum, mas dois profetas na mesma região, com esse nome Ágabo aqui, né? Pode ser muita coincidência. Mas, assim, eu acredito que seja esse mesmo Ágabo. E Ágabo desce e chega para a turma e diz assim, ó, o que eu estou vendo é essa visão aqui. Ele pegou o cinto, amarrou mãos e pés e disse, né, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Então, mais uma vez, vem uma palavra para Paulo dizendo que o que espera ele ali é perseguição, prisões e perseguição. E as pessoas, naquele momento, estão desejosas de quê? De poupar Paulo. Isso da mesma maneira que os discípulos, lembra que os discípulos quiseram fazer isso com Jesus também? Quando Jesus estava indo para Jerusalém, e aí Pedro diz, não, Senhor, vamos fugir daqui, eles vão te pegar, não vamos... E Jesus disse, não, aquilo que está feito, está feito. O meu destino é ir, é descer para Jerusalém. E Paulo tinha essa noção. Vê no versículo 12, vamos lá, verso 12. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. A turma queria poupar Paulo, a turma queria proteger, estava cheio de amor. E olha, poxa, já tinha tido, Ágabo falou isso, antes quando ele passou, a turma tinha dito isso também, a mesma coisa para eles, né? Então, Paulo já tinha esse discernimento, Paulo estava tranquilo quanto a isso. E olha o que Paulo diz no verso 13. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto. Vê? Paulo disse, estou pronto. Isso é uma afirmação muito forte, né? Eu estou pronto. Custe o que custar. E ele diz, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Valha-me Deus. Isso é convicção. Isso é convicção. Paulo sabia quem ele era, quem ele tinha sido. Paulo sabia a experiência que ele tinha vivido. Ou seja, Paulo não era um aventureiro qualquer. Paulo não era um menino, não. Paulo sabia, ele tinha convicção, ele tinha uma intimidade tal com o Espírito que ele sabia. E ele disse, olha, custe o que custar. Eu estou pronto não só para
Olha, Paulo a gente já viu antes, Paulo apanhou, Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso, injustiçado, perseguido, teve que sair disfarçado, preso num cesto, tantas formas. Ele sofreu aqui. Né? E lembra-se, lá, quando na sua conversão, né? Lembra-se lá, e na sua conversão ali, e Deus disse claramente, Deus disse, olha, eu tenho um ministério e dores para esse homem, com esse homem. Então Paulo sabia, isso estava tudo previsto, estava no script já, não era nenhuma novidade. E a turma estava tentando dissuadir ele, dizendo, ó, Paulo, é melhor não, faz o seguinte, fica por aqui, vamos voltar para Rhodes. Olha, Rhodes é uma ilha grega fantástica, lá a gente vai poder ficar, coisa e tal, né? Eles disseram alguma coisa nesse sentido. E ele disse, não, fique tranquilo, eu estou pronto, eu estou pronto para morrer pelo nome de Jesus. Então, no versículo 14, vê, como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Eu acho que aqui Lucas devia estar ainda, né? Eu não sei o que se passava pela cabeça de Lucas quando ele disse isso, mas ele disse assim, ó, como não conseguimos dissuadir, não sei se Lucas quis dizer o seguinte, olha, como ele estava determinado no espírito, como ele estava convicto, ou então ele disse assim, como ele é cabeça dura, não sei se Lucas já tinha entendido aqui efetivamente, mas assim, ó, o fato é que a gente tentou dissuadir, mas como a gente não dissuadir, não conseguiu, ó, que seja feita a vontade do Senhor, né? Essa é sempre a melhor coisa a ser feita mesmo, a vontade do Senhor, tá? Então, o que aconteceu? Eles pegaram, seguiram para Jerusalém. Vamos seguir aqui, verso 15. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Jerusalém, a cidade fica bem no alto, assim. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e levaram à casa de Minasson, onde deveríamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Né? Disseram, ó, tem a casa de um cara ali, que é um cara lá de Chipre, um dos primeiros discípulos, muito provavelmente discípulo de Jesus pela pregação do próprio Paulo. Né? Paulo foi lá, naquela época que Paulo foi para Chipre e ficou um tempo em Chipre lá, né, pregando. Tá bom? Então vamos lá. Finalmente estamos chegando aqui. Paulo está chegando em Jerusalém. Seguiram. Verso 17. Vê. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar a Tiago, um dos presbíteros, e todos os presbíteros que estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Aqui, Paulo fez o que já tinha feito antes, quando ele tinha ido a Jerusalém. Na outra vez ele se encontrou com Pedro. E agora ele se encontra com o outro apóstolo aqui. Agora, o apóstolo aqui com quem ele se encontra é Tiago. E mostra, a turma recebeu lá, né, ele com alegria. Olha só, a turma dele, né, aqui é a turma dele. Né, aqui é a turma do bem. A turma recebeu ele com alegria. E olha só, mas vê que coisa interessante no verso 19. No verso 19, Paulo diz assim, Lucas diz que Paulo diz assim, Paulo saudou e relatou minuciosamente, ou seja, detalhadamente. Paulo, né, porque tem gente que chega assim e diz assim, e aí, como é que foi a viajar? Foi uma bênção. Né? Não tem essa história, né? Ah, foi uma bênção. Ah, foi muito bom. Não. Ele minuciosamente, ele relatou o que Deus tinha feito. Lembra-se? Essa era uma prática de Paulo. Paulo não chegava
nos cantos. Antes ele já tinha feito isso. E ele não chega assim e diz, ó, não, eu fiz e acontecia, ó, eu preguei lá e a turma se converteu, eu ia nas sinagogas, pá. Não. Ele diz aqui, está muito claro, no verso 19. Ele relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu serviço, por meio do seu ministério. Assim, ó, eu fui como servo, e eu como servo apenas, né, Deus fez maravilhas, né, toda a glória ao Senhor. Ele sabia disso, ele tinha esse princípio, a glória seja dada sempre ao Senhor, né, ao Senhor seja dada toda a glória, né? Então ele falou aqui claramente. Aí, né, depois disso, é quando o bicho pega, porque os discípulos receberam ele muito bem, né, receberam ele felizes, com muita alegria, mas olha só o que diz no verso 20, vamos lá, verso 20. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus, glória a Deus por isso, Paulo, que massa, né, show, Deus é Deus, né, Deus é bom, o diabo não presta. Agora veja só, veja bem, né? Olha, quando alguém diz veja bem, né, diz assim, tudo bem, mas veja bem, né? Aqui foi um veja bem, veja bem, irmão, quantos milhares de judeus creram? Milhares de judeus creram. E todos eles são zelosos à lei. Olha aí, vamos ver aqui, tem alguns detalhes aqui, viu? Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios, aqueles judeus helênicos, os judeus que estão ali vivendo fora de Jerusalém, para quem Paulo ia se reunir. Se lembra? Paulo sempre ia se reunir nas sinagogas, os judeus e os simpatizantes, né? Os judeus e os gentios sempre. Eles informaram que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios que a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Ou seja, lá em Jerusalém, eles dizem lá, olha, muita gente se converteu. Uma multidão se converteu. Só que existe um senso comum entre os judeus que, olha, você está ensinando a turma a viver distante do que Moisés ensinou. E ele estava mesmo, distante da lei. Ele estava ensinando o evangelho da graça. Ele dizia assim, olha, pela lei, ele já tinha dito antes, pela lei ninguém conseguiu se salvar. E não vai ser você não, bonitinho. Tá? Então, é pela graça. Paulo pregava isso constantemente. Ele pregou isso quando foi preso, antes. Ele falava isso constantemente. Mas aí, a turma estava ali, a turma estava vivendo em Jerusalém. Tá? Então, é aquele negócio. A turma estava naquela, né? Não, nós temos aqui também o Evangelho da Graça, mas a gente está aqui também com essa turma aqui, né? Porque aquele negócio, o cristianismo não veio para fazer com que as pessoas deixassem de ser judeus. Não. Os judeus, né, eram um povo. Era uma nação judaica. Então o cristianismo, Cristo veio para trazer, né, o cumprimento da profecia. Não vem acabar com, você é judeu, o judeu vai para lá, agora eu sou cristão. Não, essa separação, ela foi muito depois. Porque os judeus rejeitaram. Né? Muitos judeus rejeitaram. O cristianismo foi feito, inicialmente, basicamente, de muitos judeus. Tá? Então, olha só. Aí eles tinham aqui uma estratégia. No verso 22. Eles tinham uma estratégia. Que faremos? Certamente, eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dissermos. O que lhe dissemos. Então, tem aqui uma orientação boa para você. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Temos aqui entre nós 4 homens que fizeram voto. Né? Aqui a gente vai ver um pouco. Isso aqui é o voto nazireu,
né, eles faziam esse voto na época da purificação. Muito provável, aqui, essa época aqui, ou seja, depois da Páscoa, tá? Então aqui era o período antes de Pentecostes. A cidade estava cheia de judeu de tudo quanto era lugar, tá? Então estava vindo. Então assim, ó, temos aqui um voto. Esse voto era ir lá levar sacrifício, tinha que levar as primícias, tinha que levar sacrifício e tudo mais. Aí ele diz assim, ó, participe com esses homens dos rituais de purificação, estou no versículo 24, e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Vê, os caras disseram, ó, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para eles que você não rejeitou assim os nossos costumes, você ainda está junto, você ainda é um judeu, está junto com a gente, né? Nós estamos no mesmo time, faz isso para dar um testemunho para eles. Agora ele diz, faz no versículo 25, ele diz assim, ó, quanto aos gentios convertidos, né, já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada a ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e de imoralidade sexual. Ou seja, eles chegam aqui e dizem assim, ó, não, isso aqui a gente já tratou. Lembra que a gente tratou isso lá em Atos 15, foi aquele concílio de Jerusalém. Eles disseram, ó, quanto à turma aqui, eles não precisam fazer nada não, porque a gente já instruiu eles. Mas como você que é circuncidado, você que é... Então mostra para eles. E Paulo, né, que era uma pessoa humilde, um cara do bem, né? Ele, lembra quando ele diz, olha, eu me fiz de tudo para com todos, ao fim de ganhar alguns. Me fiz de judeu para com os judeus, de grego para com os gregos. Eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum problema. Tá? Então, olha só. No dia seguinte, verso 26, acompanha comigo, não se perde não, hein? No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias de purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Esse rito de purificação aqui está descrito lá no livro de Números. Depois você pode checar, eu não vou lá não, porque é longo o texto, mas em Números, no capítulo 6 de Números, fala desse ritual de purificação, o voto nazireu, tudo que eles faziam, né? Eles levavam ali o purificação é o seguinte, você está muito tempo, então para que você entre no templo, você está muito tempo aí com os gentios, a turma estava vindo de fora, então você precisa se purificar. Então sacrificavam animais com sangue para perdão de pecados, raspavam depois o cabelo, botavam o cabelo também lá para ser oferta de sacrifício. Antes tinham deixado um tempo o cabelo crescer. Enfim, isso está lá no livro de Números. Isso era um ritual dos judeus, chamado um ritual de purificação. E Paulo fez esse ritual. Uma boa. Foi de boa. Mas olha só, isso parece que não... A estratégia da turma lá de sensibilizar a turma não funcionou muito não. Vendo verso 27, vamos correr aqui. Verso 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando, israelitas, ajudem-nos! Este é um homem que ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Então, essa turma aqui, os judeus da província da Ásia,
Ou seja, era a turma que tinha vindo lá de Éfeso, porque era o costume, Pentecostes, a turma ia toda para Jerusalém. Então, essa turma lá que tentou perseguir Paulo, lá em Éfeso, tudo, chegou assim, só tocaram um rebu. Tocaram o rebu, saíram gritando, agitaram a multidão e disse, ó, esse cara aqui, então esse cara é contra a gente. Vamos pegar esse cara aqui. E aí, ó, verso 30, diz o quê? Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. E tudo que os romanos não queriam era um tumulto. Né? Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Gente, a turma estava ali tocando um rebu, né? E eles espancaram Paulo quase até a morte. Aí você pode dizer assim, caramba, malditos judeus. Como é que a turma faz um negócio desse? Mas lembra-se de um detalhe aqui, tem um detalhe muito interessante. Isso é a mesma coisa que Paulo fazia com os cristãos. Lembra-se? O próprio Paulo fazia isso. Então, Paulo sabia, ele compreendia a reação da turma. Ele fazia a mesma coisa. Ele tinha feito antes a mesma coisa. A turma era da pesada. A turma não tem essa não. A turma para defender, fazer alguma coisa. Então, essa turma, esse cara aqui é um herege, vamos fazer o seguinte, vamos matar ele. E aí, a sorte de Paulo, foi ser preso por um soldado romano. Aqui nesse momento virou sorte isso. Que senão ele ia ser morto. Eles pararam de espancar porque o soldado romano chegou. Então vê lá, verso 33. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Vê que confusão. Ninguém sabia dizer. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ou seja, a turma agitou, sabe aquele negócio, ó, corre, pega, corre, pega. E aí pegaram, tinha gente que não sabia nem o que estava fazendo. Quando o comandante chegou, disse, por que estão fazendo isso? E a turma lá não sabia. E ele leva Paulo aqui para um lugar emblemático, em Jerusalém. Né? A fortaleza aqui, essa fortaleza é a Fortaleza Antônia. A gente já viu antes, essa Fortaleza Antônia é onde Pedro tinha sido levado também, é onde Jesus tinha sido levado para ser julgado também. A Fortaleza Antônia, né, que foi construída pelo imperador Marco Antônio, por isso tem esse nome, Fortaleza Antônia, é a grande fortaleza lá de Jerusalém, romana, fortaleza romana. Tá? Então, vê só, quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava ali gritando, acaba com ele. A turma estava enlouquecida. E Paulo foi ali levado. Né? E quando, vê só, verso 37. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer-te algo? Paulo estava ali, 2 correntes, né? Como assim que eles prendiam, 2 correntes, e ele vira para o comandante. Paulo chegou para o comandante e disse, eu posso te dizer uma coisa? E aí virou para o comandante e disse, você fala grego? Perguntou ele, você fala grego? Ele falou com o romano, em grego. Aí o romano confundiu ele. Porque viu a agitação, o romano disse o seguinte,
não é você, verso 38, o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto. Então, esse aqui não se sabe quem é esse egípcio. Alguns historiadores, né, falam, assim, naquela época era muito comum rebeliões, tinham muitos rebeldes. E como se espalhou a notícia do Messias, que o Messias voltaria como libertador, iria libertar de toda a opressão, aquilo tudo, muitos revolucionários se levantaram. Então muita gente tomou para si isso. Então eram revolucionários. E teve um egípcio, né, que ali iniciou uma revolta, uma grande revolta, e levou 4.000 assassinos para o deserto. Tá? Então, ele pensou que Paulo era esse cara. Mas, verso 39, Paulo respondeu, não, amigo, sou não. Eu não sou não. Olha, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. Paulo não estava dizendo, olha, me proteja, por favor, me tire daqui, me leve. Sabe o que Paulo queria? Paulo queria testemunhar para o povo. Vê que, você é capaz de pensar nisso, o povo está ali, babando sangue, né? O povo estava disposto a matar Paulo, a turma estava querendo matar Paulo, e o soldado romano leva ele preso, confundindo ele com um agitador, né? Pensava que ele era... Então ele podia se defender simplesmente com o romano. Só, não sou nada disso não, mas assim, olha, faz o seguinte, deixa eu falar com esse povo. Eu quero falar com o povo. E aí foi impressionante, ou seja, ele falou, né, em grego com aquele romano, e o romano disse assim, opa, peraí, deixou. Imagina a cena, escadaria, tá lá, escadaria da fortaleza, e Paulo acorrentado, sangrando, né, espancado, moído ali. Ele, verso 40, tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria, fez um sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Eu fico imaginando aqui, que sinal foi esse que a turma ficou em silêncio? Uma multidão ensandecida, enlouquecida. Eu acho que o sinal que Paulo fez não foi assim, por favor. Não. Sabe o sinal que ele fez? Foi assim, ó. Ele apontou para o soldado romano. O soldado romano, ele pediu para a palavra e o soldado romano concedeu. Então, a turma deve ter ficado ali surpresa. Então, como é que o comandante romano deixou então? E aí Paulo se dirige a eles em aramaico, na língua local deles. E aqui eu fico, mais uma vez, pensando, né? Olha, Paulo, a gente não vai ver o discurso de Paulo desse amanhã, capítulo 22, mas Paulo, ele está se identificando com aquela turma. Ele sabia que ele fazia aquilo mesmo. Tá? Então, ele podia chegar a dizer para a turma ali, dizer o seguinte, vocês estão pensando o quê? Eu estou trabalhando aqui para Jesus. Não. Então, ele não se rebelou. Ele pediu ao cara uma palavra para falar para os... Então, corta a cena, né? Cena dos próximos capítulos, a gente vai ver isso amanhã. Mas, diante disso, que lições nesse capítulo 21 aqui você tira para a sua vida? Né? Que lições você tira isso? Primeiro, lição aqui, que eu tiro, né? A gente pode tirar, como eu já disse, a gente pode tirar muitas lições. Mas uma lição que eu tiro aqui é de não ser guiado pelo medo. Não é o medo. Vai ter perigo ali para você. Mas ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo tinha convicção
no espírito do que tinha. E mesmo as pessoas chegando, cheias de boa vontade, a turma dizendo, Paulo, vai ser uma bronca ir para ali. E Paulo, não, tudo bem. Mas, ou seja, quando a gente tem intimidade com o Espírito, tem convicção de onde o Espírito quer a gente, é ali onde a gente vai estar. Então, não ser guiado pelo medo, mas ser guiado pelo Espírito. Né? Isso fez diferença na vida de Paulo. Uma outra coisa, né? Eu tiro aqui outra lição. Não agir com arrogância, com prepotência, mas estrategicamente, sendo um pacificador. Quando os apóstolos, quando os discípulos chegaram ali para Paulo e disseram, Paulo, vamos fazer o seguinte, faz isso aqui, faz o voto, entra com a turma, né? Mostra que você... Paulo podia arrogantemente dizer, não, quem é que essa turma está pensando que é? Não, eu vou lá do jeito que estou. Não, Paulo foi na humildade. É uma estratégia, é para pacificar, eu vou. Então, ele foi pacificamente, agiu com humildade e não com arrogância. Isso é uma lição que eu tiro para mim. E uma outra lição, né, que eu tiro é o seguinte: tolerância, sobretudo, com aqueles que estão cometendo ações que outrora eu cometia. Né? Ou seja, Paulo compreendeu a reação daquela turma lá. Por quê? Porque ele tinha sido daquele jeito. E a gente vê hoje muita gente. Às vezes a pessoa ela tem uma atitude qualquer, aí se converteu e deixou aquilo lá, e se vê alguém com aquela mesma atitude, é intolerante, é legalista e tudo, é brabo. Não. Tolerante, né? Tolerante com a pessoa, né? Não é com o pecado, mas tolerante com a pessoa que está no engano que eu já tive antes. Paulo tinha esse engano antes. Ele andou nesse engano antes. Tá? Então, isso é uma lição para mim. Ele sabia, né? Ele compreendia aqueles judeus, a revolta daqueles judeus. Tá? Então é isso, gente. Então, essas são as lições que eu tiro aqui. Para hoje, você certamente deve tirar outras, mas antes do nosso tempo encerrar, eu quero orar com você aqui, para que a gente possa, né, aprender um pouco também com isso aqui, com essa trajetória de Paulo em Jerusalém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos sim, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, nós queremos o entendimento para não sermos guiados por medo, por circunstância, por tudo o que está acontecendo, mas pelo Teu Espírito nós queremos ter esse discernimento. Ó Deus, dai-nos a humildade e de agirmos com pacificação, como Paulo agiu, e com tolerância. Senhor, que esses ensinos, para que nós possamos viver a realidade de um evangelho saudável e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém.